Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o projeto de SAF do Santa Cruz, onde eu trouxe um vídeo aqui na última semana e obrigado a todos que assistiram, teve uma repercussão bem grande, passando aí das 35 mil visualizações. E eu quero responder aqui algumas das perguntas que vocês me fizeram no último vídeo e esclarecer aqui um pouco mais em relação a esse projeto da SAF. Obviamente, aquele vídeo é muito mais detalhado, com todos os detalhes, que eu ainda vou falar aqui nesse vídeo, valores de mercado e tudo mais. Porém, quero aqui ver algumas perguntas que vocês mandaram frequentemente e responder aqui nesse vídeo, beleza? Bom, a primeira pergunta aqui que eu quero falar com vocês é, inclusive, o Diógenes Williams, acho que é esse o nome dele, que perguntou, falou o seguinte no comentário que eu concordo com ele. Ele falou o seguinte: o problema é que o Santa Cruz não pode esperar para chegar em uma divisão melhor, porque hoje o time depende de resultados ainda para ficar sem calendário, ainda poderá ficar sem calendário no ano que vem, e aí é uma coisa bem verdadeira, porque no vídeo eu cheguei a falar, que assim, se o Santa Cruz virasse uma SAF hoje, não se surpreenderia se fosse um valor muito inferior do que o clube realmente vale, porque está na quarta divisão. Por exemplo, se estivesse na segunda ou na primeira, poderíamos colocar no mesmo patamar, por exemplo, do Bahia. É óbvio que o Bahia tem uma exceção, é bom porque ele é do Nordeste e tem uma torcida grande, que dá para comparar com o Santa Cruz, porém foi o Grupo City com muito poder aquisitivo. Então, se o Bahia foi R$1 bilhão, eu diria que qualquer outro time que não fosse do Grupo City, podemos dizer 700 milhões, 800 milhões. Isso é o que, na minha opinião, valeria o Santa Cruz, bem estruturado entre a Série A e a Série B. A questão é, na Série D, quanto que valeria? Eu acho que com certeza diminuiria bastante, colocando ali em 400, 500 milhões, que aí, no caso, essa seria a desvantagem. Porém, o que o Diógenes falou aqui no vídeo, sobre realmente começar agora, seria importante para o Santa Cruz até mesmo conseguir subir, porque do jeito que está, pode até mesmo ir abaixo ainda, então realmente bem complicado essa situação, e quero saber se você concorda, discorda, se deveria virar já uma SAF por agora, de olho na Série D. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E até mesmo outra resposta do Thiago Freitas, deixou muito claro isso, que foi o ponto, eu vi que vários de vocês também concordaram. Ele falou o seguinte: sou torcedor do Santa Cruz e me alegro muito com essa possibilidade da SAF. Não temos tempo para esperar subir de divisão. Muito provavelmente, se essa mudança não acontecer, o clube vai falir. Disse aí o Thiago Freitas. Você concorda? Deixa a sua opinião aqui no espaço para comentários. Só antes aqui de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot, e aqui já trouxemos diversos conteúdos, como esse de notícias do Santa Cruz, de jogadores que podem ser contratados. Essa semana eu preparei alguma lista de conteúdos aqui bem bacana do Santa Cruz para vocês. Então se inscreve aqui, ativa as notificações, em média 2 vídeos por dia para você ficar por dentro aí das atualizações, e siga nosso Instagram, tá aqui aparecendo, Black Carter Foot, postando também todos os dias notícias por lá, e meu perfil pessoal, estou passando um tempo aqui agora em Buenos Aires, se você quiser ver os bastidores de estádio, da viagem, tá aqui o meu perfil também, gustavo.crz. Bom, outro aqui também que eu quero comentar com vocês foi o comentário do Roberval Gomes, que ele falou o seguinte: como seria bom uma pessoa com muito dinheiro sobrando comprasse o Santa Cruz, renovasse todo o clube e fizesse uma reforma no estádio. Então valeu aí demais, Roberval, pela pergunta, e que tem alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês sobre esse caso. Que, obviamente, até mesmo por questão aqui do YouTube, eu tenho que colocar uma capa extremamente chamativa, com um jogador famoso, com a camisa do Santa Cruz, porque infelizmente esse é o jogo aqui do YouTube. Então, se eu colocar uma capa totalmente normal, o vídeo que deu 35 mil visualizações daria 1.200, 800 visualizações, sabe? Mesmo tendo conteúdo excelente lá dentro. Então, acaba que passa a impressão para o torcedor que, infelizmente, todas as SAFs do Brasil, acho que diria que a do Cruzeiro, que é um pouco mais pé no chão, que é o time que eu torço, não chegam falando, todas, a maioria chegam falando que vai realmente reformular o clube e brigar por grandes títulos, que é óbvio, numa gestão pensando a longo prazo, todo mundo, ainda mais sendo uma empresa, um empresário, vai ter realmente o objetivo de, no longo prazo, ter sucesso. A questão é, não imagine que chegue, por exemplo, um investidor e que o Santa Cruz vai virar o principal time do Brasil. Não, mas pode sim voltar pelo menos ao que era antes, um time que vai ficar na Série A 4, 5, 6 anos consecutivos, aí aos poucos conseguindo uma vaga na Sul-Americana, enfim, pelo menos se estabelecer, sabe? Acho que é muito mais que uma questão de organizar a casa em si, de ter uma gestão profissional, porque é gigante, sabe, a torcida do Santa Cruz. Você compara com alguns times do futebol europeu, a torcida do Santa Cruz dá, sei lá, às vezes é a população de um país. Então, essa questão do clube
ter uma gestão administrável, muito bem administrada, ele já é autossustentável, né? Não precisa de ter um caminhão de dinheiro chegando de 200 milhões por temporada para fazer o clube sair da Série C para a Série B, sabe? Não é essa a questão. É justamente essa de organizar a casa, pagar as dívidas, ter alguns aportes pontuais e principalmente investindo na infraestrutura do clube, que na minha opinião é o principal, pensando no longo prazo. E até essa questão aí de fazer uma reforma no estádio, eu já trouxe um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na tela final para vocês, tá? Quando terminar aqui, sobre uma reforma no Arruda, que já teve diversas especulações e que é algo que pode sim sair do papel e dependendo do acordo com o empresário, algumas SAFs, inclusive no Brasil, tem esse acordo, né, de beleza, vai assumir o futebol, mas vai deixar um percentual, uns 200 milhões, 300, para reformar o estádio. Como, por exemplo, o Vasco com a 777 para reforma no São Januário, pode ser também uma alternativa a, por exemplo, o Santa Cruz condicionar essa venda do clube justamente já pagando, né, uma parte aí da reforma do seu estádio. Bom, dando sequência aqui também tem dois comentários que são controversos um com o outro. Primeiro aqui do Joãozinho Mesquita, ele falou: o valor de 500 milhões de reais está bom pelo Santa Cruz. Até respondi para ele que eu também acho. E outro aqui, ao contrário, que tem alguns pontos mais interessantes também, que ele falou o seguinte, o André Luiz Botelho: infelizmente não há veracidade nem nesses valores e nem em interesse mais do Marcelo. O valor oferecido pela empresa em que o Marcelo é sócio anteriormente foi de 240 milhões e outra coisa que o atual presidente do clube não vai colocar a SAF para frente, bem sabe que é uma auditoria interna, né? Ele descobrirá muita coisa errada. No caso, o André Luiz, eu concordo também, a maioria das coisas que ele disse aqui é verdadeira, um comentário bem sensato, não ofendeu ninguém, né? Que é bem raro aqui dentro do YouTube. E assim, eu quero comentar um pouco sobre isso, sobre esse valor de 500 milhões. Realmente, na época eu trouxe o vídeo aqui do Marcelo, inclusive, obrigado demais aí, eu lembro que esse vídeo chegou a quase 50 mil visualizações. Realmente foi uma proposta próxima aí, de 200 a 250 milhões de reais, que foi especulado pelo Azures, né, que era a holding que o Marcelo é dono e tem um clube do lado do Paraná e que estaria interessado em comprar agora o Santa Cruz. Então, no caso, seria uma proposta dessa parecida. E assim, até na época o presidente falou que se chegasse esse valor aceitaria na hora e aquela coisa, né? Realmente para a Série D, um valor desse já não estaria ruim. A questão é o seguinte, por que eu faço essa conta de 500 milhões, algo próximo a isso? 400 a 500. Não é 500 milhões de aporte. Muita gente até falou, não, mas nem o Cruzeiro, por exemplo, nem o Botafogo vai ser um valor próximo a esse de aporte. Por que no Santa Cruz seria? A questão é a seguinte, eu já estou colocando aqui o valor das dívidas. Deixei aqui duas matérias aparecendo para vocês, do Globo Esporte que colocou, né, o deságio de 90% da dívida do Santa Cruz e a previsão é de que é de 200 milhões de reais esse valor da dívida. Então, 200 milhões de reais seria esse valor da dívida, né? Mais ainda também a matéria lá no caso do pessoal que sempre faz, né, todo ano o Esportes Vale, da lista dos times mais valiosos do país. De 30 times, o Santa Cruz aparece na 26ª colocação e está avaliado ali na casa dos 275 milhões de reais. Vamos colocar aí, 240 a 290 milhões de reais seria esse valor do Santa Cruz. Eu só estou somando, como fez, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro pegou a dívida de 1 bilhão e mais 400 milhões de aporte. Então o Cruzeiro não dá para falar que foi vendido por 400 milhões, porque tem que pagar esses 1 bilhão de dívidas. É óbvio, é autossustentável, essa dívida dá para você ir pagando com a própria receita do clube. Porém, se você colocando nesse pacote do Santa Cruz nesse sentido, eu acho que vale tranquilamente esses 400 a 500 milhões, só você somar, por exemplo. Então, de acordo com o Esportes Vale, que não é o principal portal que fala sobre isso, né? Então, beleza, vai ter aí 200 milhões de valor de mercado, vamos supor, mais 200 milhões de dívidas. Esse pacote completo sairia a 400 milhões. Então seria algo próximo a isso. 200 milhões pelo valor do clube, 250 de aportes e os 200 milhões que terão de ser pagos de dívidas, né? Então seria algo próximo a isso. Não acho esse valor totalmente fora da realidade, não. É óbvio que não vai ser fácil achar empresário disposto a investir no futebol brasileiro, ainda mais na 4ª divisão. Então meio que o Santa Cruz está numa situação bem delicada, né? Se subisse para a Série C, para a Série B, facilitaria muito a vida, mas quem sabe subindo, né, de divisão, ficaria até mais complicado de pensar na SAF, porque poderia pensar, né, não, mas nós já estamos bem, já estamos caminhando com a própria perna, que eu acho que o Santa Cruz está muito longe, tá, do real potencial que ele deveria. Tem excelentes exemplos próximos, né, por exemplo, acho que o Santa Cruz hoje poderia estar tranquilamente numa Série B, como por exemplo o Sport, o Ceará, que sobe e desce, né, com certa frequência, mas sempre está nos principais campeonatos. O Fortaleza foi uma exceção absurda, né, que é um time com grande torcida que fez um excelente projeto e tem dado resultado. O Bahia também recentemente. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo.
O que você acha sobre isso? Se concorda comigo, discorda, a sua opinião, deixa aqui embaixo. E o último aqui, eu quero falar com vocês, o último comentário aqui antes de encerrar o vídeo. Foi do Afonso José Vieira, que comentou exatamente o que eu tinha falado. Ainda bem que eu achei o comentário dele aqui, ele falou o seguinte: times com melhores condições e maior expressão no futebol nacional foram comprados por pouco mais que isso, ou seja, o Santa Cruz não seria comprado por esse valor. Que é igual a gente falou, né? É porque às vezes dá uma confusão mesmo, igual o Vasco com a 777, quase 800 milhões de reais de compra. Só que o Vasco tem também quase 1 bilhão de dívidas. Então, o pacote aí sai a 1 bilhão e 800. No caso, seria 800 milhões em aporte e 1 bilhão da dívida. Botafogo, 700 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de dívida também, próximo, né? Então, sairia um pacote ali de quase 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 600 milhões, e o Cruzeiro com 400 milhões em aporte em 4 anos, e no caso tendo mais 1 bilhão de dívidas, porque se o empresário não pagar, essa dívida de 1 bilhão não vai para o Cruzeiro, fica para ele. Então não seria uma situação fácil, e eu acho que sim, esse valor está dentro da realidade, até pelo que eu trouxe aqui para vocês, e quero saber se você concorda comigo, discorda sobre essa análise, né, aqui nesse vídeo. Se tiver alguma discordância também pode deixar aqui embaixo. Devo fazer alguns próximos vídeos, não por agora, né, sobre esse assunto de SAF, quando surgir alguma novidade a mais, porém você deixa aqui embaixo porque eu vou fazer um próximo vídeo, né, não deve demorar muito assim, alguns meses, algumas semanas, e eu vou dar os créditos, né, para quem tiver um comentário aqui que eu possa responder, igual eu fiz aqui no vídeo, então deixa aqui embaixo. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, conferir nossas redes sociais que está aqui embaixo, e é isso, te vejo numa próxima, essa semana aqui com vários vídeos também do Santa Cruz. Valeu, galera!